Muito bem, senhoras e senhores, Hélio Traskina aqui para mais uma Voz dos Corredores, para responder uma pergunta que vocês têm feito bastante, têm falado muito sobre, pedido muito, na verdade, né, nas redes sociais. Casares pode sofrer um impeachment no São Paulo? Eu fui atrás de fontes do Conselho, fontes que entendem muito de estatuto e de regimento interno, e eu vou trazer para vocês as interpretações que podem ser utilizadas e os procedimentos internos do São Paulo que precisam ser seguidos para uma hipótese do Casares sofrer o impeachment. É, vamos lá, eu vou explicar devagarinho para vocês, vou ler algumas coisas e se vocês ficarem com dúvida, vocês me falam. Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa o like, não esquece, estamos naquele objetivo de chegar a 5 mil inscritos até o final do ano, e eu sei que você pode me ajudar, então se você não se inscreveu, se inscreve aí, porque sem você eu não vou conseguir chegar nos 5 mil, eu quero muito chegar para a gente poder continuar aqui, poder começar a fazer do YouTube de fato o futuro. Então, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu like, vamos embora. Então vamos lá. Eu conversei com bastante gente e eu vou ler algumas coisas. O que me disseram foi o seguinte: mandaram um texto grande, cheio de termos, e aqui eu vou tentar simplificar para vocês e vou trazer alguns dos termos também, alguns dos artigos, para vocês terem noção e se quiserem consultar também. O que me falaram foi o seguinte: um eventual pedido de destituição apresentado aí por parte do grupo de conselheiros, ele precisa preencher alguns requisitos estatutários e regimentos aplicáveis para que se desenvolva lá dentro do São Paulo. E isso ensejaria a abertura de um processo que eles chamam de processo administrativo sancionador interno. Vamos lá. O Estatuto Social fala nos artigos 58, 79 e 112 que as regras desse rito estão condicionadas, disciplinadas no regimento interno do São Paulo. Então a gente vai lá para o regimento interno. O regimento interno ele vai falar o seguinte: que o presidente da diretoria ele se submete a duas hipóteses da perda do mandato, que ambas estão previstas aí no artigo, no parágrafo 3º e 4º do artigo 12 do regimento interno que a gente está falando. Então esses parágrafos falam das infrações: que é a obtenção de vantagem patrimonial indevida, e 2, a prática de ato de gestão temerária. A gente está vendo muita gente falando em gestão temerária, até foi a denúncia ao Ministério Público por gestão temerária. Mas a gente tem que ver qual que é o entendimento, porque isso vai passar por duas comissões, depois pela votação dos conselheiros, depois vai para a votação dos sócios. Para configurar uma gestão temerária, tem que passar por todos esses crivos. E a outra é a obtenção de vantagem patrimonial indevida, que aí também tem a acusação da questão dos camarotes, se o Casares sabia, se o Casares não sabia, se o Casares é um dos que levou o dinheiro que o Douglas fala, ou se não é um desses caras, não tem nenhuma prova contra o Casares, mas o Ministério Público está investigando esse caso. Então, se isso chegar ao nome do Casares, pode ser que entre numa um desses parágrafos. Mas neste momento não tem nada disso, nenhuma prova contra o Casares. Então, por enquanto, nesse primeiro parágrafo, o Casares não entra. Em gestão temerária, aí vai ser talvez um ato de interpretação. Temos que levantar. Vamos seguir. Então, sendo apresentada essa representação contra o presidente da diretoria, é ouvido inicialmente o Conselho Consultivo, que é o que determina o Estatuto Social Interno, e essa representação será submetida ao processo disciplinar interno, que é conduzido pela Comissão de Ética, que assegurará ao acusado o direito à ampla defesa, né, direito de defesa, produção de provas, recurso, etc., seguindo o rito do procedimento disciplinar no Conselho Deliberativo, que aí fala o artigo 27 e seguintes do regimento interno. Então, basicamente, houve a denúncia, tiveram aí as assinaturas, se enquadrou em um desses dois artigos que eu citei, um dos dois parágrafos, vai para o Conselho Consultivo, depois vai ser conduzido pela Comissão de Ética, aí o presidente teria o direito à ampla defesa, e aí depois vai para a votação do Conselho Deliberativo.
Vamos continuar. Ao final desse procedimento, então, será expedido um parecer pela comissão de ética, que será submetido à votação do Conselho Deliberativo. Então, fez tudo isso, foi para a comissão de ética analisa, o presidente se defende, a comissão de ética produz um relatório, um parecer, para dizer se, na opinião da comissão de ética, é passível de impeachment ou não é passível de impeachment, e esse parecer vai para a votação do Conselho Deliberativo. Então, caso a comissão de ética ela recomende a perda do mandato, e aí só se ela recomendar a perda do mandato, o Conselho vai para o Conselho, e aí a votação é de quórum qualificado. Quórum qualificado, para quem teve no último vídeo aí da Voz dos Corredores, a gente explicou que o quórum qualificado, para alguma coisa passar, ser aprovado pelo Conselho em quórum qualificado, precisa de 75% dos votos do total de conselheiros do São Paulo. Estatutariamente são 260 conselheiros, o que 75% vai representar aí 195 votos. O Casares, eu falei, dei esse exemplo, foi reeleito sem nenhum concorrente, ele foi candidato único, e ele teve 194 votos, além de 30 brancos, enfim. Mas votos diretos foram 194. Então, com o quórum qualificado, é muito difícil que passe alguma coisa. Por isso que o Casares e o Outem, como já foi noticiado, estão fazendo um projeto para que a SAF saia do quórum qualificado e vá para a votação de maioria simples, que aí é 50% mais um dos conselheiros presentes. A gente teve recentemente a votação do orçamento do ano que vem e nem todos os conselheiros estavam presentes numa votação extremamente importante para o São Paulo, num momento delicadíssimo. E nem todos os conselheiros estavam presentes. Então ainda tem isso. São 195 votos do total, independente se o conselheiro está presente ou se ele não está presente. Então você já sabe que é bem difícil que isso passe. Mas se passar pelo conselho, vai então para uma decisão dos associados. Então é convocada uma assembleia de associados, seguindo o que determina o Estatuto Social do São Paulo, e aí os associados é que vão definir em votação simples aí de maioria, né, se o presidente perderia o mandato, seria impeachmentado ou não, ou se ele continuaria no cargo. Então são todos esses os processos, os passos para que aconteça sequer uma votação de impeachment do atual presidente. Eu sei que tem muita gente subindo hashtag Fora Casares, então eu estou explicando para vocês qual é o procedimento para que isso aconteça no Conselho do São Paulo, que a gente sabe que é um conselho muito fechado, que é o clube com mais difícil de se entrar na política no estado de São Paulo. Até é um vídeo que eu quero fazer de como que os outros clubes de São Paulo saíram desse modelo fechado e se tornaram mais populares, e como o São Paulo ainda não fez esse movimento. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não tiverem entendido, deixem suas dúvidas aqui nos comentários, eu vou respondendo. Se tiver alguma coisa que vocês interpretem de outra maneira, deixa aqui nos comentários, a gente também vai trocando essa ideia. Essa é a interpretação que eu ouvi, conversei com muitas pessoas lá dentro que entendem bastante de estatuto, então tá aqui tudo que eu consegui apurar para vocês conseguirem entender melhor. E saber, né, quais são os processos a serem seguidos. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e até a próxima.